Não, pode cair, problema não. Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um culto mensal online da FLAM. Estamos muito gratos e alegres por mais essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor juntos, como família da fé, como comunidade de fé, como família cristã. Então, são todos muito bem-vindos. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua disposição em estar aqui com a gente. Muito obrigada. E eu gostaria de ler um versículo bem conhecido dos irmãos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É o Salmo 103:1. Bendito seja o nome do Senhor, porque ele é maravilhoso. E o tema do culto de hoje é justamente gratidão. Temos tanto a agradecer, não é verdade? Temos tanto a agradecer. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor dizendo uma frase que eu achei tão verdadeira e tão bonita. Ele diz assim: a gratidão disciplina a nossa alma para ser feliz. Então é uma bênção, né? A gente ser grato, a gente louvar a Deus. E eu queria iniciar com uma oração, então, e depois a gente já vai passar a palavra para a nossa pregadora da noite, nossa querida professora Viviane, que se dispôs, apesar de tanto trabalho, de tantas atribuições que ela tem, ela separou um tempo para orar, para preparar e se dispôs para estar aqui com a gente, trazendo a mensagem. Então, vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome pela tua bondade, pela tua misericórdia. Ó Deus, nós reconhecemos que somos pecadores, somos falhos, pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. E te agradecemos porque o Senhor nos perdoa, o Senhor nos renova, o Senhor é maravilhoso. Recebe, Senhor, esse culto de gratidão. Que toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor e todas as ações de graça sejam a ti somente, Senhor, porque a ti pertence. Abençoa a vida de cada um que está participando online, abençoa os que vão assistir depois, que o teu nome seja glorificado, que a tua vontade seja feita e que venha o teu reino, meu Deus. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, com a palavra, nossa querida professora Viviane. Vamos ouvi-la com muita alegria. Muito obrigada, professora Adriana. Para falar a verdade, quando eu recebi o convite, eu fiquei um pouco preocupada. Falei, é um pouquinho difícil falar no culto, né? Eu pensei dessa forma, né? Mas Deus vai capacitando, vai colocando gratidão no nosso coração, vai colocando algumas coisas que a gente vai pensando ao longo dos nossos dias, né? E espero que venha também de encontro ao coração dos irmãos, dizer que é um prazer nós estarmos reunidos aqui, né, para falar de um tema tão especial, que às vezes passa tão corrido na nossa vida, que nós estamos chegando no final do ano, né, pensando que às vezes tem muitas coisas para entregar, às vezes preocupado aí com a prova final, com os relatórios, né, e as coisas também do nosso trabalho, do nosso dia a dia, a família, e às vezes passa tudo tão atropelado, tudo tão depressa, que às vezes a gente esquece de ter um coração grato, um coração voltado para Deus, um coração que entende que Ele nos ama e Ele tem cuidado de nós, né? E o último culto nos remete dezembro nos remete também a agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito, né? Por ter enviado o seu único filho por amor a cada um de nós, para que nós tenhamos salvação. E só de pensar nesse privilégio, nosso coração já se alegra, o nosso coração já é grato, né, pelo privilégio de nós termos conhecido a palavra de Deus e agora o privilégio de
de vocês poderem também estudar a palavra de Deus e levar às outras pessoas, ser Cristo na vida de outras pessoas. Então, é um privilégio. Eu anotei tudo aqui para não fugir, porque eu começo a conversar, a professora Adriana sabe, e aí vou me empolgando, né? O Dorisvaldo também sabe que ele tem minhas aulas. Sou professora de psicologia da religião, então alguns alunos ainda não me conhecem, mas logo, logo passarão lá na minha matéria também, né? E professora dos estágios, das aulas extensionistas aí, né? Então, vamos lá. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que está no livro de Salmos, os Salmos de número 98, que vai falar sobre adoração, sobre gratidão e um convite a nós celebrarmos a esse Deus que é todo-poderoso, que nos dá a vitória. Então, diz assim a palavra de Deus no Salmos 98. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Louvem-nos com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com harpa e som de canções, com cornetas e ao som de trombetas. Exultem diante do Senhor o Rei. Ressoem o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cante diante do Senhor, porque ele vem. Vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Até escolhi esse texto porque eu achei que ia ter música hoje. Daí, vai ter música hoje, professora Adriana, ou não? Não. No final, se vocês quiserem, dá para ter música. Vou mostrar uma coisinha que tem aqui do nosso lado aqui, ó. Vamos ver. Aí, ó, tem um piano aqui, né? Mas dizer que pesquisei algumas coisas, aí tem o pastor, o professor Luiz Saião, que fala que gratidão daí é a teologia do coração, né? Nós comemoramos esses dias o dia de ação de graças, onde as famílias se reúnem, onde a igreja se reúne para agradecer por tudo que Deus é e tudo que Ele tem feito. Pensamos agora em gratidão pelas nossas famílias, principalmente pelo nascimento de Jesus, né? Tanto vindo aqui na Terra como o nascimento dele na nossa vida também, né? E dizer que esse texto ele nos convida a adorar a Deus com alegria, né? Nessa plenitude. Como diz Calbart, também que é um teólogo suíço, ele vai falar: a alegria é uma forma de adoração. Então, às vezes a gente está cansado, muitas coisas acontecendo, a correria, mas quando a gente lembra de todo esse trajeto de Deus por nós e toda essa revelação e o menino Jesus, o nosso coração se exulta de alegria. Esse texto de Salmos, ele está lá nos 5 livros de Salmos, como nós estudamos e como vocês viram nas aulas. Os Salmos, ele é dividido em 5 livros. Esse texto, ele se encontra no 4º livro, e esse 4º livro, ele aparece daí como composições poéticas, né? Então, ele aparece como um grande convite para a adoração no Templo de Israel. Então, o salmista vai falar e agradecer pela vitória que Deus deu quando livrou o povo hebreu do Egito, que eles eram cativos. E às vezes essa palavra, vitória, ela, dependendo do contexto, ela entra também como salvação, né? Então, o salmista vê a vitória como uma salvação e uma recordação que foi quando Deus tirou o povo do Egito. E essa gratidão a Deus se fez, então, na história. E aí nós continuamos, e o salmista nos convida a ter essa gratidão. E às vezes as nossas rotinas, coisas que nós não enxergamos direito, vai fazendo com que o nosso coração fique duro, fique enrijecido.
Por exemplo, um texto que é bem conhecido também, está em Gênesis 4, que vai falar sobre Caim, né? Caim ofereceu ao Senhor uma oferta, mas Deus não viu a oferta em si, mas viu que o seu coração não havia gratidão. Então ele estava apenas cumprindo um ritual que ele precisava fazer e que é importante a gente, além de oferecer a Deus a nossa oferta, o nosso louvor, ser realmente com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa referência, ter um tempo de contemplação, isso causa no nosso coração a gratidão. Já viram aquelas pessoas que, se você falar bom dia, ela vai olhar para você e vai falar: o que tem de bom? Ou vai ficar ranzinza, com a cara fechada, você tenta se aproximar e parece que nada tá bom. O que que acontece? Às vezes, em algum momento da vida dela, ela teve uma leveza, ela buscou a santificação e algumas coisas foram acontecendo, algumas rotinas foram acontecendo e ela foi perdendo esse brilho no olhar, e ela foi perdendo essa visão sobre gratidão. E o coração e a visão dela começou a ver coisas de rotina, coisas pessimistas, coisas que às vezes não agradavam a Deus, mas ela continua ali na igreja. Então, nós podemos dizer que quando nós envelhecemos, nós ficamos também com a mente cristalizada, né? Então, por isso que é sempre importante a gente ler a Bíblia, deixar com que a Bíblia leia o nosso coração, memorizar alguns textos, porque eu, como diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a nossa esperança é Cristo Jesus. São as coisas que ele fez e faz na nossa vida, mas que isso não se torne uma rotina, ou não se torne algo que a gente fale sem expressão nenhuma, sem júbilo nos lábios, mas que nossa mente não esteja cristalizada, não esteja fechada para essas coisas, mas é que a gente possa envelhecer, envelhecer com leveza, envelhecer com clareza, envelhecer com alegria, envelhecer com adoração. E quando chegar alguém próximo da gente, a gente ter atos de misericórdia, contemplar a beleza de Deus e levar outras pessoas à adoração também. Outro texto que a gente poderia usar está em Lucas 17, que quando Jesus curou os 10 leprosos, só um teve um exemplo de gratidão. Foi o que voltou para falar com Jesus, né? Então, às vezes, a gente pode acontecer várias coisas na nossa vida, mas o foco não está em Jesus e o foco também não está em gratidão, né? E a gente pensando na psicologia como gratidão, você sabia que quando a gente tem um coração cheio de gratidão, quando a gente tem uma mente voltada a isso, fica mais difícil as coisas nos abalarem, porque a gente tem esperança em Deus, mas também o que acontece? Quando a gente começa a ter esses pensamentos de gratidão, começa a ver as coisas que Deus tem feito na nossa vida e como é bom a gente se sentir grato por tudo que a gente é e por tudo que a gente tem, começa a acontecer alguns benefícios na nossa frequência cardíaca, isso é comprovado cientificamente, tá bom? As pessoas conseguem colocar a gratidão em prática, ela vai se sentindo melhor. O córtex frontal, onde nós tomamos algumas decisões, ele se torna mais leve. A gente libera uma serotonina que nós falamos, que é um prazer, que é um bem-estar. Então, quando a gente tem essa mudança, quando a gente tem esse foco sobre gratidão, muitas coisas acontecem com a gente. E uma pergunta que a resposta é óbvia. É melhor a gente ficar perto de pessoas que têm palavras de gratidão, palavras de acolhimento, palavras mais leves, palavras que nos ensinam a enxergar o mundo de outra perspectiva, que nos ensina a confiar e ter esperança em Deus? Ou é melhor ficar perto de pessoas rixosas, que sempre reclamam, que não enxergam a providência de Deus, que não enxergam o amor de Deus? Chega uma hora que aquilo parece que está sufocando a gente. E a gente precisa ser bem forte, continuar firme na palavra de Deus, para que esses ventos e para que essas pessoas não atrapalhem também o nosso caminho, não atrapalhem o nosso lidar, não atrapalhem a nossa comunhão com Deus. Então, isso é muito importante a gente ter essa perspectiva e também ter esse olhar atento
Opa, o que que eu estou enxergando aqui? Será que eu tenho motivos de gratidão? Opa, o que que eu estou enxergando aqui? Estou enxergando o pessimismo? Estou enxergando meu autocontrole? Estou enxergando que acho que eu que estou acima de todas as coisas? Então, ter esse olhar aí, esse foco modificado. Porque muitas vezes é mais fácil a gente vir com críticas. Muitas vezes é mais fácil a gente olhar e perceber algumas coisas que nós não gostamos do que ter um olhar com uma crítica construtiva, de ter um olhar de gratidão, de ter um olhar, às vezes, de misericórdia, de entender que, às vezes, não é o tempo ainda da pessoa e que eu preciso ter paciência. Cientificamente, e pensando na psicologia, a, a maioria das pessoas é mais fácil criticar e é mais fácil ver coisas que deram erradas do que coisas que deram certas. Então, a gente mudar e reparar essas coisas no nosso dia a dia é o que vai fazer o nosso coração mudar, é que vai fazer o nosso coração voltar à gratidão. E principalmente o que vai fazer o nosso coração voltar é ler a palavra de Deus, buscar a santificação, buscar um tempo de oração, buscar um tempo de contemplação. Nós mudamos perto de um parque, né? E a gente tem o hábito e também nós escolhemos o esporte de corrida e tem sido muito bom. Mesmo na correria do dia a dia, a gente consegue descer lá no parque, correr e agradecer a Deus e contemplar a Deus, nem que for 5 minutos ali, mas agradecer a Deus pela oportunidade, pelo dia que Ele nos dá, pelas pessoas, e a gente sorri também pelas pessoas, né? E às vezes eu e o Fábio, a gente faz uns exercícios assim. É, o Fábio falou assim: eu consigo olhar para a pessoa e falar bom dia e a pessoa responder. E às vezes ele não consegue. Eu falei assim, mas é um exercício, é um treino, você vai mirar. A hora que a pessoa olhar, você fala, bom dia. Aí ela vai ter que dar um jeito de ou fechar o rosto e falar assim, nem conheço, ou te sorrir e desejar um bom dia, né? Então isso daí também é importante. Talvez você mude o dia de uma pessoa, né? Tinha um senhorzinho sentado no metrô esses dias e estava emburrado, com dor, acho que estava com alguma dor, alguma coisa. Aí eu sento perto dele, mas aí você viu que ele estava com o semblante triste, né? Aí eu falei assim, acho que eu vou brincar com ele, mas isso aí é coisa que às vezes vem um estalo na cabeça da gente, porque nem sempre eu sou assim, tá, pessoal? Aí eu peguei e falei assim, o senhor tá com dor? Ó, qualquer coisa? Ó, eu carrego o senhor, tá bom? Aí ele pegou e deu risada. Deu certo, porque dependendo da pessoa, ela não ia dar risada, né? Aí ele começou a conversar comigo, aí ele começou a contar das dores dele, da doença, que ele estava indo para o hospital, eu dei um pouco de atenção ali para ele. Eu sei que a gente começou a conversar, ele passou do ponto onde ele ia descer do metrô, falou, agora eu preciso descer. E aí o semblante dele estava mais leve. Às vezes você conversar com uma pessoa, né? Sorrir para ela, recebê-la, às vezes falar uma frase de efeito, você está sendo um agente ali para tornar o dia mais leve, para tornar um dia mais aconchegante, né? Então, isso aí é importante também você estar atento para ser usado pelo Espírito Santo de Deus na vida de outras pessoas e levar outras pessoas a ter um dia mais leve e ter um dia mais grato, né? Então, as coisas que não foram tão bem executadas assim, teve um motivo, né? Então, no outro dia a gente vai poder trabalhar melhor, vai poder se esmerar melhor, né? E mudar esse foco de, às vezes, a gente ser tão pessimista, às vezes, com nós mesmos e ter o coração mais voltados a pequenos eventos, para depois, quando vier grandiosas coisas, a gente ter um coração mais grato ainda, né? Às vezes a gente esquece de agradecer a Deus pela uma compra que a gente faz, pelos alimentos que a gente coloca em casa, pelas pessoas que estão à nossa volta, né? Pelo ar que nós respiramos, por nós podermos andar e encontrar com outras pessoas, ter o privilégio de encontrar com outras pessoas. Então, ter esse foco é muito importante e nos ajuda psicologicamente e socialmente também. Vai mudar a nossa mente e vai mudar a nossa satisfação.
E aí você pode dizer, Viviane, isso daí é muito legal, mas quando passa o tempo e eu fico cansada, isso daí eu vou esquecendo de tudo. Então, seja persistente com essas coisas, né? Dê prioridade a essas coisas. Hoje à noite eu vou me deitar, antes de deitar e fazer minha oração, eu quero pensar em 3 coisas que eu sou grata. Pode ser pequenas coisas, pode ser coisas grandes que aconteceram, pode ser coisas que aconteceram no dia. 3 coisas. Eu quero pensar em 3 coisas que eu sou grata. Pensando em 3 coisas que eu sou grata, sem ser algo genérico, mas é algo que fez diferença realmente na sua vida. E depois que você pensar nessas 3 coisas, você pode orar por isso, agradecer por isso, e depois você pode pensar assim: e por que eu sou grato a isso? Para que Deus fale também ao seu coração, por que você é grato a isso. Então, é importante a gente falar, é importante a gente pensar, né? Por que eu sou grato a isso? Se você tem o costume, você pode escrever, anotar ali no celular. Depois de uma semana, você pode ver quantas coisas que você foi grato, né? Tem um hino que diz: vem dizê-las, falar sobre as bênçãos, né? Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Então você vai se surpreender pelo cuidado, pelo amor, pela graça, pela misericórdia, e você tem um olhar diferente nessa perspectiva de gratidão, né? E aí, voltando ao nosso texto, ele vai falando do versículo 4 ao versículo 6, que vai falar sobre uma origem de adoração, de gratidão, de criatividade dos instrumentos, ali como se fosse uma orquestra, onde ele convida a todos a cantar, as pessoas a tocarem os instrumentos ali, e é de uma forma poética. E eu fico assim impressionada também porque eu já assisti alguns cultos que tem telas, né? Telas de pintura, né? E durante o culto, conforme o pastor vai falando, as pessoas vão desenhando, vão pintando, depois oferecem de presente aquela tela. O Jaziel não está aqui conosco hoje, mas ele faz isso também. Então, é uma forma de expressar o amor, o louvor, a adoração, e é uma forma poética também. Então, Deus trabalha de diversas formas, através dos instrumentos, através da nossa vida, através da poesia, através da arte, da pintura. Então, é muito bonito onde vê o artista também se expressando e adorando a Deus. E depois, no verso 7, vai falar sobre toda a criação, louvando a Deus, né? De uma forma poética, vai falar sobre os mares, vai falar sobre os montes. E quando você tem essa perspectiva, e quando você tem essa caminhada, quando você sai e escuta os passarinhos cantando, já vem à sua mente, eles estão louvando ao Senhor. Quando você escuta algum som, o som da água, você fala assim: nossa, que gostoso, que aconchegante, eles estão louvando ao Senhor. Às vezes a gente para de escutar esses sons da natureza, a gente para de escutar alguns sons que são tão importantes para a vida da gente, que traz um aconchego, principalmente quem mora aqui na Grande São Paulo, né, que tem a correria do dia a dia. Então é importante, às vezes, a gente parar um pouco, fechar os olhos e contemplar aquilo que Deus quer falar com a gente, aquilo que Deus faz na vida da gente. E muitas pessoas vão falar: ih, Viviane, mas a coisa tá feia. Você viu o jornal de hoje? O que que aconteceu? Quantas coisas, quantas tragédias eu nem quero assistir mais. Às vezes você vai conversar com as pessoas, como eu falei, às vezes o semblante tá fechado e precisa fazer alguns exercícios sobre gratidão. E dizer que o mesmo Deus que agiu quando o salmista escreveu, é o mesmo Deus que age na nossa história, com justiça, que está lá no versículo 9, com justiça, e ele vem com ações completas. Ele julgará com justiça, com amor, porque é um Deus onisciente, onipresente e que sabe de tudo. Ele trará a justiça, trará a esperança, trará o consolo e tem um domínio sobre o tempo. Ele tem um domínio sobre o tempo. Isso daí é maravilhoso a gente saber. E o salmo termina com consolo e esperança. Gratidão por Deus saber mais do que nós, gratidão por nós sermos filhos amados de Deus. Quando nós descobrimos quem Deus é e como ele age na história, você o ama cada vez mais e você tem o prazer
e a gratidão de servi-lo cada vez mais com alegria e com toda a adoração. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar essa noite com vocês. Foi o que Deus falou no meu coração, da gente ter uma perspectiva e um olhar diferenciado, mesmo através das circunstâncias, mesmo através da nossa correria, saber que Deus é Deus e Ele age na história e Ele que nos dá a vitória. E através disso, a gente pode sentir segurança e pode querer ter motivos de gratidão, de esperança, porque Deus é bom e vem acompanhando aí a trajetória da nossa vida também. Bom? Amém, professora Adriana. Era essa a mensagem que eu gostaria de passar para vocês essa noite. Muito obrigada, professora Viviane. Que bênção, que palavra abençoada, não é? Fui muito abençoada, tenho certeza que todos aqui foram. Louvado seja Deus pela sua vida. Muito Amém. obrigada por esse tempo, por essa palavra preciosa que falou tanto aos nossos corações. Que Deus te abençoe, professora. Muito Amém. Professora Adriana, daí eu gostaria de orar, pode ser? Sim, claro. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos imensamente pelo seu amor, nós agradecemos pela dádiva, ó Pai, de nós buscarmos a Ti, de termos o coração grato por tudo que o Senhor é, pelas famílias aqui representadas, pelo Teu amor, pelo Teu consolo, porque o Senhor nos mostra quem é Deus e como o Senhor tem trabalhado na história, como o Senhor tem trabalhado na nossa história, como o Senhor trouxe o seu Filho, Jesus, por amor a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é tremendo, ó Pai, e o Senhor nos leva à adoração, nos leva a ter um coração contrito, nos leva a ter um coração arrependido, ó Pai, e um coração com alegria, ó Pai, com temor, alegria de querer te adorar, de querer te servir, ó Pai, e ter os olhos, Senhor, fixos em Ti e ter os olhos, ó Pai, de gratidão e de amor por Ti, Senhor. Nós agradecemos por esse momento, agradecemos pelo privilégio de nós estarmos reunidos para falar sobre adoração, para falar sobre gratidão e ter uma visão diferente, ó Pai, e ter um olhar diferente, Senhor Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe cada um aqui com o seu dia a dia, que nós tenhamos motivos sempre para te adorar, ó Pai, e também te pedimos, Senhor Jesus, que esteja conosco, ó Pai, escrevendo a nossa história cada vez mais, para que nós sejamos, Senhor, Cristo na vida de cada pessoa, onde quer que nós estejamos, ó Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, professora. Então, no final, você vai nos dar um presente de um louvor? É isso? Vocês vão cantar junto comigo, porque acho que o som vai ficar alto, mas acho que daí vocês vão saber mais ou menos. Eu vou falar antes que eu vou cantar para não ter perigo. Maravilha, vai ser bom demais. Muito obrigada. Tá bom, amém. Então, agora nós vamos passar para a parte dos testemunhos. Então, alguns alunos combinaram anteriormente comigo. Cada aluno que vai dar o testemunho tem cerca de 6 minutos. Aí fica olhando para mim, se eu levantar a mãozinha, é porque está passando dos 6 minutos, tá bom? Mas eles ensaiaram direitinho e não vai passar, não. Vai dar tudo certo. Então, a gente vai começar com o Dorisvaldo. Dorisvaldo, conta as bênçãos para nós, o seu motivo de gratidão. Você está com a palavra. Amém, glória a Deus. Quero agradecer, a oportunidade. Eu quero dar um testemunho sobre a gratidão que, apesar de mim, Deus ainda salva pessoas, Eu sou presbítero, na nossa cidade aqui, na nossa igreja, e já sou avô, tenho 2 netos, sou casado há 34 anos, tenho 2 filhos, e nós trabalhamos em célula há mais de 15 anos, 12, 15 anos nós temos. E eu tinha uma irmã que vinha na nossa célula, frequentava a nossa célula, e eu
eu dei um testemunho que eu fui muito envolvido com o álcool, né? Deus me libertou do álcool, eu já dei esse testemunho aqui. Mas aí essa irmã, ela falava assim, Dorivaldo, eu queria que fizesse a célula na minha casa, porque se você der o testemunho para o meu marido, às vezes, como Deus te libertou, vai libertar meu marido. E eu, como líder de célula, falei, vamos levar a célula para lá e vamos, né, falar o meu testemunho. A igreja entrou, ou seja, a célula entrou na sala, ele saiu pela cozinha e não voltou. Tive que dar o testemunho sem atingir o alvo. Mas tudo bem. Aí marcamos um outro dia, ele não foi. Aí a filha dele resolveu casar com uma pessoa, né, que é da Igreja Católica, e eles precisaram de uma ajuda, eu convoquei a célula, nós mobilizamos todo mundo, fomos lá, ajudamos, fizemos comida, eu servi de porteiro para eles, levei a filha dele no meu carro, né, perguntou se eu ia para a Igreja Católica, eu falei, irmão, não tem problema nenhum de frequentar a Igreja Católica e ver a sua filha casada, e com isso, ele ficou muito grato, né, eu vi a gratidão dele, pela célula ter mobilizado para ir no casamento dela e ajudar. Ele foi um dia na nossa célula. E o dia que ele foi na nossa célula, ministramos, né? Deus operou e tal. A esposa dele falou assim, Dorivaldo, você gosta de pescar muito, meu marido também gosta de pescar, e quem sabe você não leva ele para pescar e lá você ganha ele para Jesus. Falei, vamos fazer isso. Eu tinha um assaveiro, né, 2 lugares, levei ele com estratégia muito boa, fomos lá, chegamos num rancho de um amigo meu, tem um tablado e pá, fomos pescar, e o pessoal do rancho, os caseiros, o pessoal de lá do Redondeza, estava tudo jogando truco, bebendo cerveja, mas eu peguei ele, nós fomos para esse tablado, e o cara me deixou lá num bar, quem sabe um tablado aí é uma área aberta, né, muita água, né, como se fosse um mar, né, não é um rio, é um lago muito grande, e chegamos lá, o cara deixou nós e voltou. Mas quando o tempo se fechou, a nuvem, o cara voltou de novo, falou, Dorivaldo, o patrão falou assim que para vocês voltar para lá, porque a chuva, quando vem dali, é perigoso. Eu falei, não tem medo de água, não tem medo de chuva. Você tem, tio? Não, também não tem, não. Eu falei, então vamos ficar aqui. Ele falou, o patrão falou que você falasse que ia ficar para deixar o barco aí com você. Eu falei, vamos deixar o barco aqui então. Eu falei, não, me leva lá e volta com o barco. E no prazo de eu levar ele e voltar, o barco escureceu, a tempestade me pegou, o Tião tinha ficado lá, né? O Tião é o nome do rapaz, do meu pretendente de ganhar para Jesus, e ele é aqueles senhor de idade, né? Chapelão, aqueles nortistas de bigodão, brabo, né? Um senhor já, e o barco virou, não teve como eu chegar lá, o barco virou e eu orava a Deus para truvejar, para me enxergar para onde eu ia nadar, né? Eu fui nascido e criado dentro de córrego, de rio, então a gente sabia bem nadar. Consegui sair desse lugar por volta de 6 horas e eu consegui recuperar o barco, ir atrás desse barco, sofri muito, para ir atrás dele, peguei outro barco e fui lá. Cheguei lá, era 10h30 da noite, ele todo molhado, moeu tudo, e ele estava com um facão na mão, que esse nortista tinha um facão na mão, e ele batia do lado assim, né, com um facão, falando que ia me matar, e brabo, e me deu uma crise de riso, né, e eu comecei a rir, porque eu já tinha chorado, eu estou tentando acelerar por causa dos 6 minutos, né, eu já tinha chorado, eu já tinha enfrentado cachorro, eu já tinha enfrentado gente querendo me matar, pensando que eu era ladrão, no meio do mato, né, para chegar nele. Mas eu falei, põe uns trem aqui no barco e vamos embora, porque agora acabou a pescada, acabou o discípulo que eu ia ganhar. Eu falei, não, já está tudo de água abaixo, né? E, por fim, ele levantava, quem já pescou aqui no barco, ele levantava o lampião e não enxergava. E começou a chover de novo, nós se perdeu de novo, né? E, por fim, ele brigando comigo, que esse facão me impondo medo, né? E eu pensei, esse velho é nortista, mas eu também sou filho de nortista. E temperamento sanguíneo, né? Um dedo na vida, eu dei um cala nele, um cala Tião, cala sua boca, senão eu te jogo dentro dessa água aqui, pá. E eu fiquei estressado. Ele não deu um pio mais. Chegamos lá, joguei os trem dentro da saveira, tudo molhado, fui jogando churrasqueira com carne, com vara. Eu falei, esse não adianta mais não, esse eu não ganho para Jesus nunca mais, não vai ter jeito, a mulher dele vai brigar comigo. E eu cheguei em casa, contei a história para a esposa, nós fomos orar, pedir perdão para Deus, falei, Senhor, eu tentei, mas o diabo, do jeito que usou lá em Jó, o tempo derrubou tudo, ele fez tudo ao contrário, né, do que eu tinha imaginado. E aí, a nossa célula era numa terça-feira, quando foi na terça-feira, eu estou sentado, vem aquele homem de chapelão de branco, calça branca, parece que chegou, o perfume dele ainda chegou primeiro. Eu falei, Tião tá aí, olhei ele sentou e de repente ele
eu comecei a ministrar, né? Nós somos facilitador na célula, e ele virou e falou assim, ao que eu estava ministrando, eu olhava para ele, ele olhava para mim, né? Ele falou, você está achando que esse homem é bonzinho, esse homem é brabo. E dali para cá, meu irmão, ele rimos, todo mundo, pedi para ele contar a história, né? Ele contou, e eu abracei ele, falei que amava muito ele. Mano, Deus, né? Eu falo assim, apesar de mim, né? Deus não usa uma forma, né? Deus usa suas formas, né? Aquele homem nós ganhamos para Jesus, ele desceu nas águas, e eu tive o privilégio de um dia, né, ele tinha mudado de cidade depois, voltou na nossa igreja, e eu via de terno e gravata, e ele lembra muito meu pai, eu tinha perdido meu pai, e quando eu vi aquele homem, eu servindo ceia, né, eu tive o privilégio de servir para ele e agradecer a Deus. Falei, eu sou grato por essa vida aqui, que o diabo podia ter ceifado, né, e tentado me usar, e apesar de mim, o Senhor ainda ganhou, e a esposa dele é grata a Deus. Esse dia encontrei com ela, ela falou, Dorivaldo, sou grato pela sua vida. Eu falei, irmão, quem sou eu? É só o Senhor mesmo, eu que sou grato a Deus por ter salvado o seu marido. E quando eu converso com ela, às vezes, pelo áudio, uma mulher de fé, uma mulher de oração, ela me liga, põe ele para falar comigo, eu quero pescar de novo, mas sem chuva dessa vez, e nós nunca mais pescou, mas louva a Deus, porque Deus nos usou, né? Usou o tempo, usou as circunstâncias, moveu as águas, mas aquela vida pertence ao Senhor, e é isso, né? Glorifica a Deus por isso. Amém? Louvado seja Deus, que história, hein? Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Muito obrigada, Dorisvaldo, por compartilhar com a gente. Foi bênção, muito obrigada. Agora a gente vai ouvir o Sérgio. O Sérgio está aí com a gente. Está com a palavra, meu irmão. Pode Professora, a nos paz, abençoar. Senhor, paz a todos. Meu testemunho é um testemunho pessoal, né, daquilo que Deus fez comigo, por isso eu estou aqui com vocês hoje. Eu acredito que talvez entre vocês eu seria o mais improvável até de estar aqui. Eu fui um jovem, comecei a trabalhar muito cedo nas empresas de meu pai, tinha uma vida tranquila, 16 anos tive meu primeiro carro, muito bem, tudo tranquilo, mas chegou uma época que meu pai quebrou completamente. E começa os amigos a se afastar, a não ter mais o convite das festas, eu era muito mundano mesmo, eu gostava muito de festa, gostava muito de boate, eu tomava muito uísque, eu sempre fui, que eu não tive assim uma juventude, né, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu fiquei muito triste em ver tanto a situação de meu pai, como a nossa, como a de minha mãe. Minha mãe começou a ir para a igreja, e eu lembro que eu estava num apartamento, sozinho, e de repente eu ouvi uma voz. Eu ouvi uma voz. E essa voz dizia: abra a Bíblia, abra a Bíblia. E eu comecei a conversar com essa voz. Eu não tive medo. E eu disse: olha, que abrir Bíblia? Eu nunca abri uma Bíblia. Abra a Bíblia. Só falava assim: abra a Bíblia. Eu digo: olha, mas eu nunca abri Bíblia. Minha mãe, ela deixava a Bíblia na varanda do apartamento. E eu disse: ó, para você não me deixar louco, eu lembro que eu falei exatamente essas palavras: ó, para você não me deixar louco, eu vou abrir a Bíblia, mas depois você para. E aí eu levantei e abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, que é exatamente no capítulo 1 do livro de Jó. E eu comecei a ler aquele livro, eu não sei, não lembro quantos capítulos eu li, mas eu sei que eu comecei a ter de volta uma alegria, a ter de volta algo aconteceu naquela leitura que eu nunca tinha feito. Pronto, depois dali acabou e tal. Passaram alguns meses, passaram-se uns 4 meses, mais ou menos, 5 meses, não sei. Eu já estava começando a entristecer de novo. E às vezes eu deixava minha mãe na porta da igreja, né? Mas não entrava, deixava e seguia em frente. Eu estava com minha namorada, que hoje é minha esposa, Adriana também é o nome dela. E eu lembro que a gente estava, eu, ela e as irmãs delas, a gente estava rindo muito, contando piada, e rindo muito. E de repente, era um domingo, perto das 18, e de repente veio a voz e disse: vá para a igreja. E eu disse: igreja? Ah, não, perdoe. E eu comecei a olhar para as pessoas.
para ver se elas não estavam ouvindo aquilo. E a voz dizia, vá para a igreja, vá para a igreja. E eu olhava para minha namorada, que é minha esposa hoje, para as irmãs, e ninguém, todo mundo rindo, continuando normalmente. E eu saí desse momento, e licença aqui e tal, e fui para o banheiro. Chegou no banheiro e a voz me acompanhando, vá para a igreja. Cheguei no espelho, olhei, porque esse testemunho não é fácil, não. Olhei, e disse assim, eu nunca fui na igreja, nunca. Vá para a igreja. Aí eu olhei para o relógio, eu lembro que era 18h30. Aí eu falei, não pode ser Deus, porque Deus não vai querer que eu chegue atrasado na igreja. E já são 18h30 e eu deixo minha mãe na igreja 18h30, que é a hora do culto. Vá para a igreja, vá para a igreja. Aí eu olhei para o espelho e falei, a mesma coisa, para você não deixar doido, eu vou para a igreja. Aí saí ligeiro, cheguei para a Adriana, falei, Adriana, vou para a igreja. Vou para a igreja. Ela, você vai para onde? Eu disse, vou para a igreja. Se você quiser ir, vá comigo, porque eu estou indo para a igreja. Ela falou, então eu vou. Aí entramos no carro, e no caminho da igreja eu parei no sinal vermelho, né, no semáforo, e veio um carro atrás e bateu no carro. Mas eu estava tão ansioso de chegar na igreja que eu olhei e disse assim, cara, não tem nada não, não tem nada não, eu vou embora. E aí segui para a igreja. Quando eu entrei na igreja, estava acabando o louvor, o pastor Miguel Ângelo estava subindo, a igreja do Garcia, uma igreja centenária aqui em Salvador, e o pastor subiu no púlpito e falou assim, irmãos, abram a Bíblia em Jó, capítulo 1. E ali, Aleluia, glória a e ali eu Deus. pude ver que Deus falou comigo. Ali eu vi que não era uma coincidência, não tinha como ser uma coincidência aquilo. Porque uma Bíblia ele tem 1000 tantas páginas, e eu abri a Bíblia no primeiro Jó, e quando eu chego ali na igreja, achando que estava atrasado, é a hora justamente que o pastor manda abrir primeiro Jó, e ali eu chorei muito, muito mesmo. Eu urrava de choro, e as pessoas olhando para mim, eu acho que até atrapalhei o culto. E aí, foi o que aconteceu na minha vida. Pouco tempo depois disso, as coisas começaram a dar muito errado. Às vezes a gente, quando Deus nos encontra, Ele nos corrige, porque é aquilo que Ele não nos deu, Ele começa a tirar, para que a gente fique só com aquilo que ele tem para nós. E eu saí de casa e fui morar num apartamento emprestado do amigo, um apartamento humilde, num bairro humilde, um conjunto habitacional. Perdi o carro, porque na verdade eu devolvi o carro, porque as prestações ficaram difíceis de pagar, devolvi. Mas eu vou te falar, eu comecei a andar de ônibus, nunca tinha andado de ônibus, mas todo dia eu senti a presença de Deus, eu comecei a conhecer Deus. E até hoje eu não entendo porque Deus foi me encontrar ali, sabe? Porque eu não tinha nada para oferecer a Deus. Eu era um mudando, uma pessoa que gostava de farra, mulherengo, já usei droga, mas ele vai me encontrar ali naquele apartamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. No dia que o senhor me encontrou, pouco tempo atrás, poucos dias atrás, eu tinha colocado uma arma na minha boca, um revólver na minha boca, porque eu não estava mais querendo viver. Então, meus irmãos, eu digo para vocês que eu sou muito grato a Deus, sabe? Minha vida é dele, mas até hoje eu digo, meu Deus, só o Senhor mesmo. Como ninguém podia, eu acho que me levar uma palavra para mudar assim a minha vida, o próprio Deus ele veio ali e falou comigo, sabe? E eu acredito que ele falou com cada um de vocês da maneira dele, mas comigo foi assim. Comigo eu ouvi a voz dele por 2 vezes, audivelmente, ouvi mais algumas vezes audivelmente enquanto ministrava. E glória a Deus. E glória a Deus que. Eu tenho quanto tempo, Adriano? Eu tenho quanto tempo?
Já venceu exatamente Já os 3 venceu? minutos, mas se você quiser Então, finalizar. tem muita coisa aí para frente. Não, eu queria contar só um acontecimento que aconteceu uma vez, mas fica para o próximo, se a gente tiver oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês e sejam gratos mesmo, meus irmãos, porque às vezes a gente não precisa saber o que Deus quer fazer com a gente. A gente só precisa agradecer por aquilo que ele fez, faz e por aquilo que ele vai fazer. E não precisa entender Deus. A gente só precisa crer que ele é nosso Pai e que ele nos ama e ser grato pelo que tem, porque eu aprendi que a maior riqueza que um homem tem, ou que uma mulher tem, é ser grato por aquilo que Deus dá. Essa é a maior riqueza de alguém, ser feliz com aquilo que Deus dá. Então, que Deus abençoe a todos vocês e perdoe assim o quebrantamento. Vamos em frente. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Sérgio. Que palavra abençoada. Muito obrigada. Deus te abençoe, viu? Agora a gente vai ouvir o Paulo Vitor, vai contar o testemunho dele. Está com a palavra, meu irmão. Não estamos ouvindo. Está sem som. Ainda está fechado o microfone. Agora está sinalizando, está fechado. Agora abriu, mas ainda não estamos ouvindo. Você quer falar, Ivan? Está com a mão levantada? Adriana, está me ouvindo? Sim. Desculpa interromper, eu não me programei para falar, são segundinhos. Só queria dizer para o irmão Sérgio que nessa semana, o meu filhinho de 8 anos, ele perguntou, pai, por que Deus não fala mais com as pessoas de forma audível? Aí eu falei, Deus ainda fala. Aí ele falou, Deus já falou com você assim? Eu falei, comigo não, mas tem muitos testemunhos que Deus fala assim. Ele falou, eu quero ouvir um, pai, que Deus fala assim com as pessoas. E eu vou contar a sua história, meu irmão. Amém, querido. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Estamos escutando, irmãos? Agora sim. Agora estamos escutando. Eita, primeiramente, Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo, né? Professor, parece que assim, tá acontecendo algo, né? Que da outra vez que eu ia dar o testemunho, minha esposa teve um problema de saúde. Hoje, a minha esposa até peço oração aos irmãos, minha esposa está num ambiente bem hostil, ela está me mandando mensagem a todo instante aqui, pedindo para eu possa estar orando por ela, que logo após o culto que eu vou lá buscar ela. Mas, assim, se Deus permitiu desse momento aqui, que eu creio que Ele quer tocar, né? Ele quer usar, né, esse testemunho, né? Vou resumir, assim, para falar nesses 6 minutos, né? Eu vejo, assim, quando Deus escolhe a pessoa, ele já, como diz apesar que foi ministerialmente, né? Mas, como diz para Jeremias, é desde o ventre, né? Eu, com menos de um ano, assim que eu aprendi a andar, eu caí dentro de uma bacia de água, aquelas antigamente lá na região onde eu nasci, tinha aquelas bacias de pneu de caminhão, e eu fui, assim, praticamente morto para o hospital, né? Minha avó conseguiu me levar na época, e o médico lá, ele conseguiu reverter o quadro, né? Mais para frente, assim, chegou num ponto da minha vida que eu, graças a Deus, assim, eu fui criado numa família que teve muita fé. Mas sempre foi de muita fé, assim, sabe? Não na fé no Deus verdadeiro que nós cremos, né? Mas uma família de muita fé, e aquilo ali
eu via, que eu me pergunto até hoje, falo assim, Deus, e Deus sempre me dá a mesma resposta, né, dessa questão. Eu, com 10 anos, assim, eu comecei a interessar por um mundo assim, assim, em si, o mundo do crime, né? Eu comecei a me interessar por aquele mundo com aproximadamente uns 10 anos de idade, mas envolver mesmo, eu comecei a me envolver com entre 12 e 13 anos. Eu comecei já tá junto com a galera, né, com o bolinho, né, que a gente fala, né? Aproximadamente assim, com uns 13, 14 anos eu já estava envolvido com droga, até eu começar a vender, né? Porque a vida que a gente levava, eu já cheguei a gastar cerca de um salário por dia naquilo que a gente, aquela vida, né? Aquele status que a gente tinha. E, resumindo bem assim mesmo, na época que eu, aqui da minha cidade aqui, tava assim, não tava hoje como é hoje, assim, porque hoje praticamente várias cidades do país tem o primeiro comando, né, que é da capital aí, né? Na minha época não tinha. Então era bem mais assim, dentro da região mesmo aqui. E a pessoa em qual eu trabalhava com ela, né? Ela é uma pessoa que gostava muito de mim, sempre gostou muito de mim. E no momento que eu virei para ela, eu falei assim, Deus, ó, falei assim, ó, tô saindo dessa vida, do nada, simplesmente do nada. Virei e falei, ó, vou sair dessa vida, não é a vida que eu quero para mim mais. E tá aqui o que eu peguei contigo. A pessoa simplesmente agiu tranquilamente, né? E quem teve um envolvimento sabe que não é desse jeito que agem, né? As pessoas agem. Ela agiu tranquilamente, continuou me tratando do jeito que me tratava. E eu cheguei num ponto assim que a cidade que eu moro aqui, eu falava assim, eu tenho que sair para mim sair desse meio, eu tenho que sair da minha cidade. Eu cheguei a morar em Uberlândia, morei por mais ou menos 2 anos em Uberlândia. Mas assim, o envolvimento continuou, porque Uberlândia é uma cidade maior que a que eu moro, aí já foi outras coisas, mas quando eu decidi voltar para a minha cidade aqui para Uberaba, eu lembro direitinho assim, que passei um final de semana, estava assim, numa chácara com a ex-mulher minha, eu estava numa chácara e nós passamos esse final de semana bebendo, fumando, e do nada nós coincidiu quando nós voltar ser a hora do culto. E essa ex-mulher minha, eu falo ex-mulher porque eu morei com ela, nós não chegamos a ser casados, mas eu morei com ela. Ela morava de Uberlândia, em Uberlândia, nós estávamos aqui. Ela, naquela situação que nós estávamos, né, no final de semana inteiro, bebendo, ela saiu do nada correndo e falou assim, nossa, eu tenho que escutar, eu tenho que entrar nesse lugar. E eu falando, gente, eu correndo atrás dela e falando, essa mulher só me passa vergonha, essa mulher só não passa vergonha, só não passa vergonha. Eu tenho que ir atrás dela, puxando, de repente ela entrou na igreja. Assim que ela entrou na igreja, o Ministério de Louvor começou a tocar aquela música, Jesus, meu primeiro amor. E eu falei assim, gente, que coisa linda isso aqui, né? Que coisa linda. E uma coisa que me chamou muita atenção, porque esse pastor, eu sou muito grato a ele. Ele já era um pastor que me conhecia. Era o único pastor, quando eu estava lá no envolvimento, lá era o único que chegava e pregava o evangelho para mim. Ele era o único. Quando eu entrei, ele já conhecia a minha situação. Eles me acolheram muito bem, sabe? Mesmo eu ainda tendo os meus vícios, né? A igreja me acolheu muito bem. E aquilo ali, para mim, foi um diferencial, né? Eu vejo que foi um diferencial. Por mais que, assim, a igreja tem umas falhas, por exemplo, assim, essa igreja, ela existe até hoje, glória a Deus. Ela tem essas falhas teológicas, mas é uma igreja muito acolhedora. E aquilo ali fez a diferença na minha vida, né? Porque
era o que eu estava precisando no momento, né? Essa igreja que fosse me acolher para que eu pudesse sair daquilo, né? Daquilo ali que eu estava. Em prazo de praticamente 3 meses, eu batizei e já não tinha visto nenhum mais, né? Eu marquei o meu batismo e de todas, assim, os tipos de drogas que eu usei, a pior foi o tabaco, né? O cigarro. Eu me lembro que até um dia anterior eu estava com um maço de cigarro. O dia anterior que estava marcado meu batismo, eu estava com um maço de cigarro. No dia do meu batismo, eu falei assim, Deus, tem alguma coisa diferente comigo. Eu não sei o que que é. Levantei, tomei o café, não deu vontade de fumar. O batismo estava marcado para após o almoço, um tempo após o almoço. Fiz aquelas rotinas todas que eu era acostumado e em momento nenhum veio aquela vontade de fumar, né? Mas eu só falei assim, é um milagre que aconteceu, porque era aquilo. As outras foram muito tranquilo largar, né? Abandonar, né? Mas eu percebi assim que realmente Deus estava fazendo um milagre na minha vida quando eu terminei de almoçar e não veio aquela vontade de fumar. Eu falei assim, Deus, o Senhor foi tão misericordioso comigo que, assim, tantas as vezes que eu tentei parar de fumar, eu não consegui, mas o Senhor tirou no dia do meu batismo para provar que o Senhor é Deus. No dia que eu estava fazendo a minha aceitação pública para as pessoas, mostrando publicamente, o Senhor mostrou. E para a gente ver, né, que não é no tempo nosso, né? Porque eu, mesmo antes de eu conhecer a igreja em si, igreja nenhuma, assim, frequentar igreja nenhuma, eu tentei várias vezes, não conseguia. Mas no dia que Deus quis, ele tirou. Bem? Amém. Louvado seja Deus pelo que ele fez na sua vida. Graças a Deus. Que bom. Maravilha, né, meus irmãos? Como é gostoso a gente conhecer a história dos nossos queridos, ver o que Deus faz, como Deus é tremendo. E o último testemunho dessa noite é a nossa querida Lenise. Está aí, Lenise? Eu não estou vendo você. Oi, Adriana, estou aqui sim. Que bom! Então você está com a palavra. Tá, eu tive uma queda de luz, eu tive que sair, voltar, mas graças a Deus estou aqui para contar os feitos do Senhor. Eu queria ler rapidamente um versículo que me trouxe à memória hoje, que eu acho que ilustra muito bem isso que eu quero compartilhar. Salmo 30, versículo 4 e 5, né? Fala assim: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Nós estamos no curso de teologia, né? Eu acho que eu não preciso explicar muito, mas só para lembrar que, teologicamente, a ira de Deus não significa a raiva humana, né? Deus não tem raiva da gente, pelo contrário, Deus é misericordioso. Mas, principalmente no Antigo Testamento, a gente vai encontrar algumas vezes essa expressão ira num sentido complexo, né? E entre os significados, a ira de Deus está dentro daquilo que é previsto, né? Como consequência do pecado. Não do pecado particular de uma pessoa, mas do pecado geral. Por que eu estou falando isso? Porque a morte é o último inimigo a ser vencido. E a gente precisa entender que ela faz parte. A gente vai passar por lutos, vamos passar por mortes, né? Isso faz parte como consequência do pecado, não porque alguém, fulano fez isso, por isso morreu, fulano fez aquilo, olha, morreu, Deus matou. Eu não creio nisso. Mas a morte está dentro do sistema do mundo, né? Do sistema do pecado. Enquanto a gente estiver vivendo nesse reino aqui, nessa terra, né? A morte é o último inimigo a ser vencido. E vocês já devem conhecer a minha história, né? A menina que a mãe morreu. Acho que ninguém aguenta mais essa história. Mas é a minha história e houve esse período, né? Vai fazer 3 anos que minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu uma semana antes do Natal. E eu acho que sou eu, né? Vocês nunca devem ter sentido isso, assim. Parecia que eu senti como se Deus estivesse com raiva de mim, da minha família, como se Deus estivesse
me castigando, foi um momento muito difícil para mim. E eu passei por isso, a Flan entrou nesse contexto, a Flan me encontrou, me ajudou demais. Eu sei que eu estou em pé hoje por causa da Flan, e isso também faz parte da minha história, que vocês vão ter que ouvir, vou ter que falar isso até morrer, até Jesus voltar, né? Porque a Flan foi muito importante. Mas o fato é que esse versículo, ele toca muito o meu coração, porque diz, né? Porque a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. De fato, eu não consegui salvar minha mãe, né? Eu pedi a Deus que Deus livrasse minha mãe, pedi a Deus que minha mãe que Deus ressuscitasse minha mãe. E a gente viveu aquele momento, né? Tão difícil, não houve jeito, né? Mas nós experimentamos muito favor de Deus, apesar disso. A Flan está incluída nisso, né? Mas a minha família experimentou muito o favor de Deus depois disso e continua experimentando. Então, assim, essa parte acho que vocês não sabem. Mais ou menos 1 ano depois que minha mãe morreu, meu pai foi diagnosticado com câncer. Então, a menina que tinha perdido a mãe agora estava com o pai com câncer. E teve final feliz, tá, gente? Meu pai também. E nesse período, foi um período assim, muito difícil, porque a gente já estava muito machucado. Eu tinha assumido, né, cuidar do meu pai. Foi uma coisa que eu tive uma coisa nova para mim, porque eu não tinha. Meu pai vivia com a minha mãe, né? E ele ficou muito, muito fragilizado aquele período. E eu tive que agora virar a filha, né, que cuida do pai. E aquele diagnóstico me assustou muito. Nós temos um histórico na nossa família de uma tia que morreu, assim, 30 dias depois que o marido dela morreu. Morreu de tristeza. E eu tinha muito medo de perder meu pai. Meus pais viveram 51 anos casados, 2 namorados. Eu percebi a depressão do meu pai, aquele cuidado todo, né? E quando veio esse diagnóstico, muita coisa passa pela nossa cabeça, né? E assim, agora eu vou orar. Poxa, eu orei tanto para minha mãe não morrer. Minha mãe morreu, por que eu vou orar? Meu filho questionou isso também. Para que a gente fica orando? Deus faz, no final é a vontade de Deus. Se ele quiser, ele cura. Se ele não quiser, ele não cura. Esses questionamentos, mas não é assim, porque a oração do justo pode muito seus efeitos. E nós experimentamos muito favor de Deus. E eu quero destacar 3 pontos assim principais. O primeiro é que meu pai não tinha nenhum sintoma. Meu pai, assim, minha mãe também não tinha nenhum sintoma, né? E meu pai não tinha nenhum sintoma. Meu pai estava fazendo um check-up. Quando ele fez o check-up, o PSA, né? Meu pai teve câncer de próstata, deu uma alteração. E o médico foi investigar. E fazendo investigação, descobriu que o câncer já estava assim, até foi considerado um câncer agressivo. Muitos homens têm o câncer de próstata e tratam com injeção, né, com medicação, mas meu pai precisou fazer radioterapia, não teve jeito, não, pelo o nível que estava, né? Então, assim, o primeiro favor e cuidado de Deus foi meu pai descobrir sem sintoma. Meu pai não tinha nada naqueles sintomas clássicos, né? Então, assim, Deus já sinalizou ali, já deu oportunidade para a gente cuidar. E o segundo foi quando a médica, né, indicou radioterapia, a gente precisava procurar um lugar. E a gente tinha um plano de saúde e a médica falou assim, olha, esse hospital aqui é o melhor hospital do Rio de Janeiro, o hospital de ponta. O plano de saúde de vocês atende lá, mas não é fácil de conseguir, porque o plano que determina para onde você vai, né? Mas vocês tentam. Por coincidência, a minha prima trabalhava nesse hospital, numa outra área, um complexo, né? Ela não tinha nenhuma, assim, gerência de pedir, porque era uma questão do plano de saúde, mas, assim, seria muito bom a gente estar lá, porque a minha prima estava lá. E eu pedi a Deus, orei e pedi, Senhor, toca aí esse plano de saúde, libera isso para a gente ir para esse hospital. Quando nós chegamos no hospital, com encaminhamento, né, para a gente dar entrada, a gente deu de cara com o Genilson Araújo. Eu não sei se tem alguém do Rio de Janeiro aqui, quem for do Rio de Janeiro conhece. Genilson Araújo é repórter aéreo da Globo. Ele é muito conhecido e muito querido no Rio de Janeiro, GG. Mas, assim, um homem muito rico, muito famoso, e estava fazendo radioterapia lá. E meu pai falou assim, Lenise, acho que isso aqui não vai dar para mim, não. Porque era um hospital assim, muito luxuoso mesmo. E muito de ponta, assim, a gente de cara com uma pessoa assim, super famosa, né? Mas o plano de saúde liberou para o meu pai fazer todo o tratamento lá na Rede Vitória, na oncologia, e assim, as melhores máquinas, as máquinas mais modernas, que dariam menos efeitos colaterais, os médicos mais atenciosos, assim,
gente, um tratamento VIP, assim, tratamento de rico mesmo, né? De gente importante. E eu brincava, pai, mas você é filho de Deus, você é importante, né? E a gente viu o cuidado de Deus ali, naquele plano de saúde, né? E todo o processo foi tanto favor, porque meu pai teve, assim, os efeitos mínimos, assim, lógico que tinha dias que ele não se sentia bem, era um tratamento de câncer, não era uma brincadeira, era um tratamento de câncer, mas meu pai passou por todo o tratamento, recebeu alta, e a gente viu ali o favor de Deus, e Deus preservou a vida do meu pai. Eu perdi minha mãe, vocês sabem, mas Deus livrou meu pai, Deus curou meu pai. E muitos outros livramentos nossa família tem tido, né? E esse versículo, ele toca muito o meu coração, porque ainda, né, que a ira, né, dura um instante, aquele momento que Deus não nos ouve, gente, não estou dizendo que Deus está com raiva da gente, não, já expliquei isso, né? Aquele momento que Deus não nos ouve dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Então, assim, né, eu gosto muito de uma música que diz, né, que andando com Jesus não há perdas, né? É só o espaço para o novo entrar, né? Para coisas novas entrar. E Deus tem restaurado a cada dia a nossa família, e Deus tem restaurado a minha fé, que eu não vou dizer que a minha fé não ficou abalada quando eu perdi minha mãe, mas isso não deve acontecer com vocês. Acho que foi só eu que fiquei com dúvidas, né? Só eu que passei por isso. Vocês não vão passar por isso, não. Mas Deus tem restaurado a minha família, tem restaurado a minha fé a cada dia, e eu posso ver a bondade do Senhor, que dura para sempre. E o choro pode realmente durar uma noite, e às vezes essa noite se estende um pouco, né? Mas a alegria vem ao amanhecer. Eu tenho descoberto a cada dia que a gente pode ser feliz, mesmo passando por lutas, passando por dificuldade. É alegria, né? Como a professora Viviane falou. É adoração, a gratidão traz isso. E o Senhor tem restaurado a minha família, a minha vida, a minha fé. E eu estou muito feliz. Esse ano é um ano assim que a gente tem percebido, né? O favor e a graça de Deus em todas as coisas. E então esse é o meu testemunho de gratidão pelo livramento, né? A cura e a forma como o Senhor cuidou do meu pai de uma forma tão carinhosa, tão especial, né? E todos os dias a gente saía daquele hospital e eu pensava assim, não, só pode ser o Senhor. Isso não é mérito nosso, não é favor do homem, só pode ser o Senhor. A gente vendo o Senhor em todas as coisas ali, em todos os momentos, cuidando da nossa família. Acabou. Amém. Glória a Deus pelo que Ele fez, né, na sua vida, na sua família. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Lenise. Que bênção, né? Muito obrigada a todos que deram seu testemunho. Que riqueza isso, gente. Que bom. E nós estamos, então, partindo para o final do nosso culto, mas nós vamos agora ser abençoados com a nossa professora, que ela é multitalentosa. Além de pregar, ela vai tocar, vai cantar com a gente. Então, professora, está com a palavra novamente. Vamos lá. Eu estou um pouco rouca, mas eu chamei ajuda daí. Aí tem a minha filha Laís. Para você vir aqui, só para o pessoal ver. Aqui. Oi, gente, tudo bem? A Laís, ela vai ajudar a cantar, que às vezes o som vai ficar meio alto, então daí ela ajuda. Mas o que eu gostaria de trazer é bem simples, mas ela é um cântico, talvez vocês conheçam, que fala Deus de amor, que fala quero trazer à memória aquilo que me dá a esperança, né? Tantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores, sei que em ti posso confiar, nossa confiança, nossa gratidão em meio aos temores, sempre trazer um coração que lembra da palavra de Deus e traz a memória e saber que nós devemos confiar nele em todos os momentos da nossa vida. Então, quem souber, ajuda a cantar aí, tá bom? Deus de Amor, o nome da música. Acho que deu aí? Vai então, Ana. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores,
sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: um Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu te adoro, Deus de amor. Aí, glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada, professora Viviane. Muito obrigada. Gente, Deus é bom, não é? Deus é maravilhoso. Que presente ele, para mim, foi um presente estar aqui com vocês. Estou até emocionada, sabe? Foi um culto abençoadíssimo. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Muito obrigada da presença de cada um de vocês. E eu quero pedir para o Evandro fazer uma oração final. Das paz, irmãos. Então vamos para a oração final aí. Deus, Jesus, em nome de Jesus, Pai, estamos encerrando aqui esse culto, onde nós saímos cada vez mais aquebrantados com os testemunhos dos irmãos. Eu, particularmente, fiquei muito emocionado, Pai, e creio que os nossos irmãos também. Peço ao Senhor que, ao desligar esses celulares, né, nessa nossa modernidade desse culto, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que o Senhor dê uma noite de descanso e de renovo, Pai, para todos que aqui participaram, Pai. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe. Uma excelente noite na paz do Senhor.
Muito obrigada, professora Viviane. Obrigada a todos. Amém. Boa Paz do noite, Senhor. muito Boa noite. obrigada. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, Ah. tchau. Boa noite, boa noite. Paz. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa semana, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmão.